para todo mundo. Deixa eu só retomar aqui o que a gente tinha começado a fazer a aula passada. Basicamente, na aula passada, a gente continuou vendo, bom, começando agora, né, pessoal? Acho que começou a gravar, então começando a partir de agora. Bom, basicamente, na aula passada, a gente continuou vendo a questão aqui do LCD, né? A gente viu algumas funções complementares que o LCD suportava, tá? A criação de caracteres especiais, a scroll do display, entre outras coisas. E eu comecei a montar a estrutura do menu para vocês, que é o que a gente vai começar a ver hoje. Tá? E aí, só mostrar o que eu fiz de alteração aqui, que é pouca coisa na realidade. Deixa eu esconder o código por enquanto. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente liguei 3 push buttons, tá? Então, eu estou ligando esses push buttons na configuração de pull-up interno. Então, eu aterrei um dos terminais, né? E o outro terminal eu conectei diretamente ao pino, né? Vocês notam que eu usei os terminais na diagonal. E aí, estou usando, respectivamente, os pinos 8, 9 e 10, tá? Além de fazer a ligação dos push buttons aqui, já que para a gente conseguir navegar no menu, a gente vai precisar dos botõezinhos, né? O que eu fiz aqui no nosso código, que depois eu vou postar para vocês, tá? Lá no texto que eu pedi, que eu já tinha indicado para vocês de leitura obrigatória referente aos botões, né? Vocês viram que num certo momento eu comecei a usar estruturas para começar a trabalhar com os temporizadores e com os botões. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente fui lá, peguei aquelas funções que eu mesmo coloco para vocês lá no texto, tá? Para tratar do temporizador, do debounce e do push button, tá? E simplesmente colei aqui para a gente sair usando sem eu ter que reinventar de novo as mesmas funções para fazer o temporizador, para fazer o debounce e para fazer o tratamento do push button, tá? Então eu tenho as 3 estruturas aqui, a estrutura do temporizador, a estrutura necessária para o debounce, né, onde eu tenho que indicar o pino e qual é o valor que corresponde à chave estar fechada ou aberta, no caso aqui fechada, né? O estado do debounce e o temporizador do debounce, e a estrutura do push button, que basicamente me indica qual é o estado do push button, se ele foi pressionado, se ele foi liberado, e o debouncer associado a ele, tá? Em razão disso, tem as funções, tá? Uma função que verifica o temporizador, usando a estrutura já, né? Prontinho. Nesse caso, a gente está trabalhando com o temporizador completo, né? Se vocês podem ver aqui, tá? Temporizador com estouro. Uma outra aqui para iniciar o debouncer, para fazer o debounce, para iniciar o debouncer, para fazer o debouncer, para fazer a leitura já com a proteção, né, com o debounce. Uma outra para iniciar o push button e para fazer a leitura do push button. E aí eu já tinha adicionado algumas funções adicionais, que basicamente são as funções que eu vou usar no final das contas, que é essa função aqui, né, que é o push preset, que essencialmente ele me identifica se o botão foi ou não foi pressionado, tá? Que é o que eu quero saber, né? Se o cara clicou no botãozinho, eu vou reagir em razão do clique. Então, para nós, o botão, nessa altura do campeonato, vai virar simplesmente uma chamada a uma função para um certo botão aí que eu vou estar trabalhando, tá? Aí eu tenho as funções aqui complementares, que eu nem vou usar, tá? Mas eu colei tudo, como vocês estão vendo. E aí vem a declaração aqui do LCD, coisas que a gente já tinha feito. Aí eu só comecei aqui a fazer a declaração dos botões, tá? Nem acabei, né? Então, eu indiquei aqui que eu tenho 3 botões, botão cima, baixo e o botão selecionar. Vou fazer a definição aqui dos pinos, tá? São os pinos aqui que eu fiz a conexão justamente dos push buttons, tá? No 8, no 9 e no 10. Então, aqui, ó, são esses 3 pinos aqui que a gente havia feito a conexão. Então, eu vou ter um botão aqui que vai fazer o meu menu rolar para cima, um outro botão que vai fazer meu menu rolar para baixo, um outro botão que vai servir para fazer a seleção da opção que eu quero, tá? Vou manter aqui o seta acima e o seta abaixo, os caracteres especiais, mantive aqui todo o resto, tá? Não mexi em nada. Mensagens do menu, tá? E aqui eu simplesmente comecei a fazer a inicialização dos botões. Então, aqui eu inicializei o botão de cima, eu tenho que indicar qual é o pino, qual é o valor correspondente a fechado e qual é o intervalo. Como todos eles estão com o pull-up interno, o valor que corresponde a fechado é o valor 0, né? E aí eu tenho que repetir isso daqui agora para os outros botões. Então, baixo.debounce.pin igual a pino baixo. Então, a partir de agora, para trabalhar com o botão, basta eu inserir esses 3 dados e chamar a minha função, né? Poderia ter criado uma função para fazer isso daqui também, mas...
O pino é pino select, né? Ponto close. É tudo o up interno, então a chave fecha com valor 0. Quando ela está aberta, o valor dela é 1, né? Então, inicializei todos. Timer de todos, eu botei o debouncer com 20 milissegundos, tá? De pressão. Que no caso aqui do Tinkercad, talvez até fosse interessante baixar um pouquinho. O Tinkercad é mais lentinho, né? E aí eu vou ter que ficar segurando o botão, senão ele nem vai aceitar que o botão foi pressionado. Então aqui inicializei os botões, tá? E aqui eu tenho basicamente aquilo que fazia a exibição aqui do menu. Então se eu rodar aqui, a princípio, eu não sei porque que ficou marcado esse vermelho aqui, vocês vão ver que aparece lá a mensagem, os botões estão funcionando, mas no momento eu não estou fazendo nada com eles, tá? Bom, justamente a gente vai fazer algo com os botões. Então agora eu vou começar. Essa é a máquina do meu menu, depois eu posso puxar isso daqui e jogar para uma função, né, pessoal? De novo, vocês vão ver que vai ficar bem mais decente o código com essa pequena biblioteca que no final das contas eu fui mostrando para vocês o processo de desenvolvimento, né, para trabalhar com botões, tá? Que a gente acabou criando aqui. Então, de novo, tá? Só para quem... da onde que o professor tirou essas funções aqui, tá? Ó, de novo. Lá na parte dos botões, deixa eu identificar a semana aqui para vocês. Acredito que seja a semana 9, tá? Mas eu vou confirmar. Olha aí, ó, semana 9, tá? Na parte ali da leitura obrigatória, ó. Semana 9, leitura obrigatória. Vocês já deveriam ter lido, né? Tem tudo a respeito das chaves e chega num momento lá, pessoal, que eu começo a falar justamente, ó, que tá ficando tudo muito grande, que eu vou usar agora estruturas, tá? E relembro aqui a questão de estruturas em C com vocês, e aí começa a criar aquelas estruturas, aquelas funções, tá? Então, justamente aqui, tá aqui, ó, start the bounce, start push button, perfeito? Eu só copiei as funções e colei ali, tá? Maravilha. Então, tá aí a explicação de onde vem isso tudo. Então, eu tinha o meu... Obviamente, num certo momento, a gente vai acabar jogando o menu aqui também para dentro de uma função, mas por enquanto, né, vamos fazer a navegação no menu. Então, vamos... Primeira coisa que a gente tem que fazer é bom, podemos aqui fazer direto, né? Navegação nos menus, tá? Eu não preciso fazer aqui a leitura explícita dos meus botões, eu acho que eu tenho que fazer o pin mode, tá? Agora que... Deixa eu ver aqui se eu faço o pin mode nas funções aqui, eu acho que não. Antes de eu começar a fazer bobagem, deixa eu verificar aqui. Acho que a única coisa que eu não fiz nas funções de start foi spin mode, então, por favor, vou colocar o pin mode aqui, tá? Já ia esquecer. Também poderia ter colocado isso dentro das minhas funções lá, ainda bem que me lembrei, tá? Pino cima, put pro up. Pino baixo, put pro up. Pino select, input pro up. Nesse caso, eu até posso fazer a leitura do botão, tá? Não tem problema nenhum, porque normalmente eu indico para você sempre, né, no início da função loop, né, ler todas as entradas, tá? Isso daqui é uma ótima prática em máquina de estados, mas no caso específico eu vou usar uma funçãozinha, que é essa função aqui, que é o push preset, que se vocês forem ver eu faço a leitura, perfeito? Então tá aqui, né? Então só para mostrar para vocês que na realidade eu vou fazer isso direto, em razão da leitura que eu faço. Mas eu posso, para não mexer muito nisso, eu vou criar aqui variáveis, então, específicas. Vamos lá. Push m cima igual a push preset cima. Vou ler as entradas aqui, que fica melhor. Então, aqui eu li meus botões para verificar se os botões foram ou não foram pressionados, tá? Então, só para a gente, para seguir aquela linha que eu mesmo tinha dito para vocês antes de eu começar a fazer a navegação dos menus, a gente pode ver aqui, né, se os botões estão sendo ou não estão sendo pressionados, né?
certo? Eu vou inicializar a serial aqui. Serial para debug. E aqui só para testar os botões, né? Isso aqui eu vou apagar em seguida, né? Para ver se eu não fiz alguma conexão errada, alguma coisa do tipo. Eu vou testar individualmente cada um deles, tá? M cima aqui. E aqui eu vou dar um return, tá? Na verdade eu não vou fazer nada para frente, tá? Porque eu vou estar saindo sempre da função só imprimindo na serial, né? O valor ali do botão. Então é 0, né? Se eu apertar o botão. Vocês viram? Não sei se vocês viram, né? Ele vai indicar o 1 ali, ó. Fica difícil de ver, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar de uma outra maneira para vocês, ó. FM cima, desculpe. Então na verdade eu vou imprimir uma mensagenzinha, ó. Serial.println pressionou, tá? Porque senão fica aquele monte de 0 e 1, né? Debugar é uma arte, né, pessoal? A gente tem que ver sempre a melhor forma de realizar isso, tá? Então aqui, ó, vou apertar o botão, pressionou, então o botão de cima tá funcionando, concorda? Agora eu vou fazer para os outros, ó, M baixo. Vamos ver se tá funcionando. Ó, tá funcionando o botãozinho, né? Vocês notam que, ó, eu pressionei e segurei e ele só indicou uma vez, tá? Então agora eu soltei, pressionar de novo, ele indica de novo. Exatamente a borda que eu quero pegar. E por fim, testar o botão de seleção. Vocês veem, mesmo no Tinkercad, eu estou me dando ao trabalho de cada coisa, cada hardware, cada dispositivo novo que eu estou inserindo, fazer o teste dele, né, para verificar se ele está funcionando adequadamente. Então, agora que eu testei os botões, eu sei que eu posso continuar. Então, aqui, pessoal, na navegação dos menus, a gente tem uma coisa bastante simples, tá? Basicamente, a gente tem que verificar qual é o nível de menu que a gente está, tá? Mas, por enquanto, eu estou trabalhando só no nível 0, né? Eu não inseri ainda um outro nível, mas eu vou fazer a verificação aqui. E aí eu poderia fazer isso com um if ou com um switch, eu vou fazer com um switch aqui no caso. A gente só está no nível 0, né? Tá? Eu sempre tenho a mania de botar o break, eu já comentei com vocês, tá? Depois a gente insere algo para o nível 1. Tá? Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Basicamente, depende do usuário ter pressionado o botão para cima ou o botão para baixo. Né? Então, aqui a gente tem que testar aquelas condições. Então, vamos ver. Se ele pressionou o botão para cima, então, o que a gente vai colocar aqui, né? Pressionado o botão. Clicou, não vou nem botar pressionado, tá? Vou botar clicou, botão para cima. Tá? Aí seria uma boa discussão, né? O que significa clicar no botão para cima? Tá? A gente está deslocando de que maneira o menu? Eu vou deslocar de uma maneira, se vocês acharem mais conveniente deslocar de outra, depois vocês me falem, tá? Mas basicamente o que eu tenho que fazer é pegar a identificação da opção do menu, que é a opção A, né? Que identifica qual é a mensagem que está aparecendo e vou alterar ela. Então, vou pegar aqui opção A e vou incrementar. E vou verificar. Se a opção A for maior que a última opção que eu tenho a opção 0, A1, A2 e A3 sendo a última, né? Então, se for maior que 3, eu faço, aí depende de como é que vocês querem fazer, tá? Mas nesse caso eu vou fazer o meu menu rolar. Então, rola para o início. Já vou identificar o que é o rolar, tá? Então, não vou nem botar o para baixo ainda, tá? Vamos botar só o botão de cima e vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos rodar aqui a nossa simulação. Tá aparecendo a mensagem, vou apertar o botão de cima, ó. Tá, não aconteceu nada. Ah, não, tá acontecendo sim, ó. 2, liga, desliga. Eu queria forçar que vocês vissem uma coisa. Eu não sei se eu vou ter a habilidade de fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Por causa das mensagens, acho que ficaram grandes. Mas vocês notem o seguinte, eu vou tentar explicar assim, ó. A maior mensagem é a mensagem 1. A mensagem 1 ocupa os 16 caracteres, tá? A mensagem 2 é menor, a mensagem 3 é menor, e a mensagem 4 volta a ser uma string um pouquinho maior. Então, notem o que vai acontecer quando eu apertar. Apareceu a mensagem 1, seleciona LED. A próxima mensagem é liga, desliga. Então, vou apertar o botão para cima, né? Estou girando o menu, ó.
que vocês estão notando aí no display? Que fica o 2 ponto liga, desliga, mas ficou um D lá no final. Por quê, pessoal? Porque quando eu estou escrevendo aqui o meu menu, e isso vocês vão ver que fica ali depois também com a opção 3, eu estou simplesmente setando o cursor para a coluna 0, linha 1, e escrevendo a string. E ele está escrevendo em cima do que existia antes, tá? Mas ele não, digamos assim, ao escrever em cima do que existia antes, vocês estão sobrescrevendo, estão apagando o que tinha. Mas se a string não é tão longa quanto a mensagem anterior, fica sujeira sobrando, que é o que vocês estão percebendo aqui, ó. Vamos voltar aqui para as mensagens, só para vocês terem a referência delas. Vou tirar o menu aqui. Monitor serial. Seleciona LED. Ficou lá o D do seleciona LED, né? Ficou esse Dzinho aqui que eu estou indicando aqui no código. Ficou sobrando. Se eu apertar de novo, deveria aparecer 3 pontos piscar. Só que o que aconteceu ali? Ficou 3 pontos piscar e ficou toda a sujeira ali, né? Esligade, né? Que é a mensagem anterior. Então, o que significa isso? Significa que quando eu quero usar um espaço do meu display LCD, é interessante que antes de eu escrever uma nova mensagem, que eu apague aquele espaço para evitar que fique sujeira. Então, vamos fazer isso daí. Só que aí vocês vão ver que, por enquanto, vai ficar um outro problema. Como é que eu faço isso? Maneira muito simples, ó. Apago a mensagem anterior. LCD.setCursor. Eu vou agora imprimir 16 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, imprimir 16 espaços. Vou fazer isso daqui, né? Esse daqui vou copiar para todas as demais opções. Vamos ver se resolve o nosso problema. Eu já estou dizendo para vocês que ainda vai permanecer um, tá? Só que vai ser um problema novo. Certo? Vamos lá. Mas pelo menos a gente tá conseguir eliminar aquele problema de ficar sujeira na mensagem. Olha lá. Inicializando. Vocês estão vendo esse efeito aqui? Não sei se aparece para vocês, gente. Às vezes a gente não consegue ver o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que a mensagem aqui parece que está piscando, sim ou não? Sim, só. Sim. Tá. Então eu vou mostrar, mas vocês vão ver que a mensagem parece que está piscando, mas vocês vão ver que não vai ficar mais sujeira, ó. Liga, desliga, né? Bonitinho, e olha lá o piscar, ó. 3 pontos piscar. Mas fica extremamente chato, né? Aí vocês poderiam me perguntar, mas por que fica assim, professor? Bom, para começo de história, pessoal, o nosso simulador aqui, ele roda muito mais lentamente do que tempo real. Tá? Então, o meu emulador, ele está rodando o código muito mais lentamente. Se isso aqui fosse num circuito físico, vocês estariam vendo, assim, um efeito de piscar, mas extremamente rápido. É desconfortável, é desagradável, mas não seria uma coisa tão evidente quanto que vocês estão vendo aqui, tá? O que isso significa, basicamente? Isso significa, basicamente, que a cada execução do loop, a gente está entrando aqui no case 2, está apagando a mensagem e está reescrevendo aquele 3 ponto piscar. Perfeito? Exatamente esse trecho de código aqui que a gente está executando. Lembrem-se que isso está sendo feito algumas dezenas, ou provavelmente aqui no caso, alguns milhares de vezes por segundo. Então, vocês estão fazendo milhares de vezes por segundo apagar a segunda linha ali e escrever 3 pontos piscar. Então, qual é o efeito que vocês percebem? Esse efeito aqui que o emulador tenta nos mostrar, né, que a mensagem parece que ela fica, né, apagando e reescrevendo, que é efetivamente o que a gente está fazendo. Pior ainda, né, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo, mas nesse caso, o menu não está trocando de posição, continua sendo a opção 3, tá? E a gente está repetidamente apagando o display, escrevendo display, apagando o display, escrevendo display, sem necessidade, tá? Então, o que a gente pode fazer para evitar esse efeito aqui? Eu já tinha criado essa variável antes, que é a variável ali atualizar menu, tá? Que basicamente eu posso estar utilizando ela para indicar se é ou não é necessário modificar a mensagem que está aparecendo. Então, eu posso tanto fazer isso caso a caso, poderia fazer aqui if, atualizar o menu e aí fazer as operações, ou eu posso encapsular isso no switch, né, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou adicionar aqui, né, de atualizar menu, tá? Se for para atualizar o menu, aí sim eu vou executar o nosso switch case. Se não for para atualizar o menu, né,
Obviamente, eu não vou fazer essa operação. Eu vou ter que me dar o trabalho aqui de identar tudo de novo, tá? Deixa eu fazer isso daqui, porque senão a gente se perde depois, nunca mais acha o que está dentro do que, tá? Então, lembrem-se que identar código é extremamente importante, tá, pessoal? Porque senão eu não consigo mais verificar que trecho de código está dentro de qual trecho de código. Parece uma bobagem, mas efetivamente não é. Na verdade, esse daqui é assim mesmo. E aqui eu adicionei um novo if que eu estou fechando ali, tá? Então, eu botei esse if aqui. If atualizar menu, eu vou aparecer. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que uma vez feita a atualização, eu não quero mais que o menu seja efetivamente modificado, que seja reescrito, melhor dizendo, tá? Então, aqui vamos ver se vai funcionar. Opa. É atualizar. Tá? Faltou um R. Tá? Aqui. Vocês viram que está aparecendo ali um selecionar LED, a mensagem deixou de piscar, né? Mas em compensação eu estou apertando o botão e nada está acontecendo. Por quê? Porque agora, cada vez que eu alterar a posição a ser apresentada lá no menu, que é nesse switchzinho aqui de cima, né? Se o cara apertou a opção, eu tenho que mandar ele fazer a atualização. Então, atualizar menu, mostro. Vocês vão ver que isso vai, não é atualiza, é atualizar. Vocês vão ver que isso vai resolver todos os nossos problemas, tá? Então, agora eu tenho ali selecionar LED, vou clicar para cima, olha lá, liga, desliga, piscar, bonitinho, né? Voltando para o início. Vocês estão vendo que eu tô... Isso a gente chama de rolar o menu, tá, pessoal? Eu vou até o fim e volto para o início. Tá? Então, na verdade, eu nem precisaria de uma tecla de cima para baixo, né? Bastaria uma tecla que me fizesse a navegação. Mas como eu botei aqui uma teclinha para baixo, só para mostrar para vocês que poderia ter ela também, eu vou fazer uma coisa muito parecida. Inclusive, dei um Ctrl C ali no código, ó. Só que agora eu vou testar o botão para baixo. E ao invés de eu incrementar, aí eu vou decrementar a opção. Vou fazer, se for menor que 0, então faça a opção voltar para 3. Rola para o fim. Tá? Vamos ver se funciona. Então agora eu vou apertar para baixo, olha lá. Não funcionou. O que eu fiz aqui de bobagem? Só um pouquinho. Na verdade, piscar, seta tempo, 2. Vamos ver aqui. Alguma coisa aqui no opção A menos. Só um segundinho. Para isso daí funcionar, não pode ser isso daqui, tem que ser um inteiro. Ou um char, tá? Agora vai funcionar. Então, ali, né? 2, 3. O para cima continua funcionando, como esperado. E o para baixo, olha lá, funcionando também. Então, tem a navegação no menu nos dois sentidos. Então, estamos construindo uma interface com o nosso operador, tá, pessoal? Com quem está usando a máquina, tá? Então, aqui a gente tem a opção selecionar LED, liga, desliga, piscar e seta tempo, tá? Essa selecionar LED, evidentemente, a gente vai ter que ter um menu de segundo nível, tá? Mas antes de fazer isso, bom, vamos ter que fazer o menu de segundo nível, senão não vai ter lógica aqui no nosso código. Então, aqui implementei os botões de navegação, né? O botão para cima e o botão para baixo. Obviamente, eu também tenho que tratar o botão que seleciona uma opção. Tá? E aqui a gente vai, então, né? Temos a seleção de uma opção no menu. Tá? E aí a gente vai ter, então, que de alguma maneira, né? Tratar o que acontece quando esse botão é pressionado. Só que esse botão ser pressionado, o botão de seleção, ele vai ter um significado diferente conforme a opção que foi selecionada. Afinal de contas, se o menu tiver na opção selecionar LED, a gente tem que fazer uma coisa. Se o menu tiver na opção liga, desliga, a gente tem que fazer outra. Se o menu tiver na opção piscar, temos que fazer uma terceira. Se o menu tiver na opção seta tempo, temos que fazer uma quarta situação, tá? A seta tempo eu ainda não vou mostrar para vocês, tá? Porque a gente precisa do teclado, que a gente ainda não chegou lá. A opção 1, a opção 2, a opção 3 eu vou mostrar. Basicamente, a opção 1 vai abrir um menu de segundo nível, que a gente vai selecionar qual é o LED. A opção liga, desliga, não preciso dizer, né? É óbvio, vai ligar ou vai desligar o LED.
e a opção piscar vai colocar o LED a piscar automaticamente. Então aqui, para não ficar uma coisa muito enorme, também não precisamos, né, de algo gigantesco, eu vou botar 2 LEDzinhos só, tá? E aí vamos botar aqui, pode ser, tanto faz nesse caso, tá? Pull up, pull down, aí vocês escolhem, já dessa altura do campeonato aí já tá todo mundo treinado em pull up, pull down, né? Não preciso mais falar disso, é básico, tá? E eu vou ligar nos pinos 11 e 12, tá? Vou ligar aqui no pino 11. Então a gente vai ter 2 LEDs para seleção. Ele fica com esse menu bem na frente para atrapalhar. Então vou ter 2 LEDs aqui para fazer a seleção, LED 1 e LED 2. Ou se vocês preferirem para ajudar a identificar o que é o que, a gente pode dar cor para os LEDs, né? Acho que fica mais fácil. Então aqui vamos pegar um LED. Fazer esse LED aqui verde. Vermelho tá uma cor muito fraca ultimamente, a gente não coloca vermelho em nada, porque vermelho não... Normalmente já não serve para nada, né? Ultimamente, então... Ainda bem que ninguém não toma em aula, porque ninguém tá rindo da minha piada, né? Nem dá para dizer que o professor é gremista. Vamos lá, declaração dos LEDs. Define. Botei ali o LED, só tem que lembrar os pinos. O LED azul no pino 11 e o verde no pino 12, né? Então, LED azul. Opa. 11. Verde. 12. Então, tudo bem. Já vou dar o pin mode, porque senão é certo que eu vou esquecer, né? LEDs. Inicia, né? Configura pinos LEDs. Pin mode. LED azul. Output. Pin mode. LED verde. Output. Então, por enquanto, depois tem que fazer um temporizador aqui, etc. Tá? Mas por enquanto basta isso. Então, tudo bem. Então, a gente fez aqui as nossas operações dos menus na navegação e vamos fazer agora a operação de seleção. Então, vamos lá. Quando eu estiver na opção 1 e selecionar a opção 1, eu vou querer trocar o nível do menu. Eu vou querer passar o menu do nível 0 para o nível 1. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai alterar a variável nível. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma verificação. Se o cara apertar o botão e a opção, se o cara apertar o botão, a gente tem duas situações que podem acontecer aqui. Para começo de história, né? Verifico qual o nível atual do menu. Eu posso ter nível 0, e aí eu vou fazer alguma coisa, ou eu poderia botar um else aqui, né? Não estou colocando de propósito, tá? Só para ficar... Seria mais eficiente eu substituir esse if nível igual a 1 por um else, tá? Mas aqui só para ficar evidente para vocês que eu estou processando nível a nível menu, eu estou colocando em evidência. Se eu estou no nível 0 e a opção selecionada for a opção 0, então eu vou fazer alguma coisa. Aqui, pessoal, seria interessante de novo a gente substituir, né, por um switch, né? Então, dependendo do que eu quero realizar. Então, na realidade, em todas essas situações, o switch seria mais interessante, mas para não ficar o código tão chatinho de vocês entenderem depois, tá? Eu vou fazer com calma. Então, aqui, né, case 0. Case 0, lembrando, deixa eu copiar as mensagens aqui para vocês terem referência, tá? Case 0 significa que a seleção foi isso daqui, ó. Vou botar como comentário, tá? Só para vocês entenderem o que é o case 0, o que é o case 1. Ficar como comentário mesmo, tá? 2 pontos, né? Tá? Case 2. Precisa disso daqui.
aqui, só para vocês lembrarem quais são as opções. E, por fim, a opção 3 seria a opção correspondente a seta-tempo, que é aquela que a gente não vai fazer agora. Tá? Primeiro, vamos começar fazendo a opção seleciona LED. Quando eu fizer a opção seleciona LED, o que eu vou fazer? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é troca o nível do menu. Eu vou sair do menu do nível 0, que eu estava antes, que é toda a verificação aqui que eu estou fazendo em razão do nível 0, né? E agora eu vou passar, então, o menu para o nível 1, tá? E vou mandar atualizar o menu. Opção 2, opção 3 ainda não vamos fazer, tá? Primeiro vamos fazer a opção 0 ali sendo selecionada. Então, pá, maravilha. Fiz a seleção, né? Olhei aqui, que maravilha, mandei atualizar, fantástico. Vamos. Basicamente, se o botão de seleção for clicado, eu verifico se o menu está no nível 0, ou se o menu está no nível 1, ou se o menu está no nível 2, e conforme o nível que a gente tiver, a gente vai processar aquele nível. Então, como no nível 0 a seleção está associada à opção A, que é o que eu estou mostrando lá no menu, tá? Que é a opção A justamente. Então, se eu tiver na opção 0 do menu do nível 0, que corresponde a selecionar LED, tá? Eu troco o nível do menu para nível 1 e mando atualizar. Mas eu tenho que lembrar que essa execução aqui do menu para o nível 0 não vai ser mais executada, porque eu estou trocando de nível, né? Eu troquei justamente o nível do meu menu, tá? Então, eu vou ter que inserir agora todo um tratamento similar a esse que a gente tinha feito antes, tá? Só que agora para o nível 1, tá, pessoal? Então, aqui vamos colocar esse tratamento para o nível 1. Então, aqui agora eu vou fazer if nível igual a 1, tá? E não é mais opção A, passa a ser opção B, que é a opção referente ao nível 1, tá? E aí eu posso ter, na verdade, nível 1 aqui é inclusive discutível, né? O nível 1 dá a opção A, né? Então, nível 1, e depende como é que vocês querem, né, apresentar isso daí, tá? Mas vamos tratar simplesmente como nível 1. Aí eu tenho aqui opção B, tá? E aí a gente pode fazer a apresentação aqui, gente, com 2 ifs encadeados, se vocês preferirem, tá? Que eu acho que seria o mais adequado aqui para a gente estar apresentando, tá? Então eu faria aqui opção A, tá? E dentro da opção A, eu vou tratar cada um dos casos. Então, se eu tiver no 0, que de novo, 0 corresponde a selecionar LED, tá? Se eu tiver nessa opção 0, aí conforme o que eu queira exibir, que é só o que a gente vai fazer, tá? Não preciso de outra. Só estou criando a estrutura aqui para... Estou criando a estrutura para apresentar. Então, o que eu poderia ter nesse aí não sei, né? A gente tem 2 LEDs, o LED verde e o LED azul, e podemos ter uma mensagem, então, retornar, né? Então, onde a gente criou as mensagens, agora eu vou criar novas mensagens, ó, mensagens do menu, tá? Quais são essas mensagens? Nível 1, de novo. Estão me ouvindo? Deu uma picotada, mas Tá. deu para ouvir e entender. Não sei se, vou... se foi a mesma picotada para todo mundo, talvez seja bom tu dar uma repetida. Sim, eu vou tentar aqui condensar, finalizar, passar para o Cláudio, que eu já vi que a rede hoje decidiu criar problemas para a gente, né? Mas, em suma, pessoal, basicamente o que eu estava fazendo lá antes, tá? Repetindo, então. Eu vou executar aqui uma estrutura de decisão que vai servir para apresentar as opções de segundo nível do meu menu, que é o nível 1, tá? Para a opção que foi selecionada. Então, o que eu faço? Verifico se o menu está no nível 1, verifico se é para trocar qual é a apresentação que eu tenho que fazer, e aí, em razão do que havia sido selecionado no menu do nível 0, e em razão
do que eu tenho que apresentar no menu de nível 1, eu vou estar fazendo a apresentação das opções. Então, a única coisa que eu fui fazer é, vamos criar as mensagens. Então, quais são as mensagens que eu vou criar aqui para vocês? Olha só. Opa, desculpe, já fui demais aqui. Ó, eu tinha as mensagens aqui de nível 0, né? Agora eu vou ter as mensagens de nível 1 para a opção nível 0, 0. Primeira opção, vou colocar assim, primeira opção, nível 0, tá? Então, vou ter aqui char N1, vamos colocar N1 é 0, opção 1, tá? A gente vai colocar assim, 1, LED azul. Vamos criar as 3 mensagens diferentes, tá? Seleção 0, opção 2 e opção 3, tá? Aqui eu vou ter 2 ponto LED verde. E, obviamente, antes que alguém me pergunte, tem umas 1000 maneiras diferentes de fazer esse mesmo tipo de solução, tá? Eu só estou tentando mostrar uma forma fácil de expandir para vocês depois. Então, basicamente, o código é o mesmo, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente só vai trocar a mensagem que a gente vai apresentar, né? Então, olhem só. Vamos ver que eu vou colar o código aqui, tá? Agora eu vou mostrar a mensagem de nível 1, quando a opção selecionada foi a 0. Ah, eu vou ter a opção 1. Aqui faltou dar o case, desculpe. Obviamente, quanto mais níveis e mais complexo o menu, né, mais chatinho vai ficando de a gente fazer esse código, tá? Então, vou dar um break. Easy 1. Deixa eu botar o break aqui antes que eu esqueça. Vou dar o break antes que eu esqueça, tá? Então, tá aqui. Vou só colar o código ali e ao trocar qual é a mensagem eu apresento. Tá? Maravilha. Então, aqui a gente vai já conseguir mostrar as mensagens dos menus, tá? Então, vamos ver se eu não errei nenhum identificador ali. Com certeza errei. Linha 371. Não é MSelect? MCell. Esse é fácil de resolver. Vamos ver se vai ter outros, provavelmente. Linha 349. O que houve aqui? Void setup. Faltou alguma coisa aqui que eu não botei. Ah, ó. 2 pontos não, ponto e vírgula. Mensagens de erro não são muito boas, né? E linha 383. Tá. Aqui faltou alguma coisa, com certeza. Então vamos lá. Switch opção A, esse cara é dali. Tá. Switch. Esse é do if. E esse daqui é do if externo. Maravilha. O que faltou aqui? Eu já vou dar os... Só por desencargo de consciência, muito embora não seja esse o problema. Deixa eu ver, às vezes tem ocasiões onde eu não posso, não, era algum errinho bem bobo mesmo, tá? Então vamos iniciar aqui o nosso processo de simulação. Isso daqui não está aparecendo nada por causa do contraste, tá? Eu até hoje não identifiquei porque que o Tinkercad faz essas variações aqui de humor dele. Então tá funcionando a nossa navegação, continua funcionando, estão vendo ali, né? Bonito, certo? Vou selecionar aqui a opção selecionar LED. Aí eu já fui para o segundo nível, né? LED azul,
Só que aí eu não implementei o que aqui, né? Eu não implementei agora a navegação, eu só implementei ali o início da mensagem. Então, tem que implementar agora a navegação para o nível 1, tá? Então, por isso que a gente tinha switch aqui nível, né? Case 0, case 1, né? Então, na verdade, aqui eu já tinha feito para o nível 0. Só não estava identificando antes, me esqueci. A navegação para o nível 0 já estava feita, o que significa que esse if aqui é desnecessário. Tá? Bom. Um a menos. Estou deixando tudo bonitinho aqui dentado. Switch. Esse cara não existe. E nível 1, na verdade, eu vou implementar de uma outra maneira. Não vai ser aqui. Que bom que eu eliminei. Tá? Então, do switch e daqui. Agora sim. Então, aqui ó, a navegação do menu para o nível 0 eu fiz. Agora vamos fazer a navegação do menu para o nível 1. Aqui, ó. Case 1. Só que lembre-se que quando a gente está no nível 1, eu tenho que ver dentro do nível 1 qual é o nível que foi selecionado no nível 0. Né? Então, olha só que sacanagem aqui que eu vou ter, né? Eu vou ter que fazer o meu processamento a depender do que havia sido selecionado lá no nível 0. Fiz opção A. Case dentro de case. Começa a ficar bem chatinho, né? A navegação depende da seleção no nível anterior. Tá? Então, aqui... Professor, não era para ser switch opção A? O senhor colocou case. Sim, desculpe. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Tá? E aqui, na verdade, eu nem botei o case 0, tá? Eu pensei no case 0, botei o break, ó. Tá? Selecionado, opção A igual a 0, tá? Maravilha. Aqui. E era isso. Então, eu estou processando o nível de menu 1 na situação onde no nível 0 a gente tinha selecionado a opção 0, que era aquela opção de selecionar LED, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter mesmo tipo de processamento, tá? If, mcima, tá? If, m baixo. Eu odeio essa tentativa que ele tem de dentar para dentro do case. Eu gosto de deixar o case assim, tá? Mas isso é preferência minha. Tá? If, olha só, os 3 comandos de novo, ó. Cell. E não tem muito como automatizar esse tipo de operação, pessoal, porque depende da opção que vocês estão selecionando, né? Principalmente a questão da seleção. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai fazer o mesmo tipo de comando aqui, só que agora na opção B, ó. Opção B, mais. Quantas opções eu tinha? Quantas opções eu tinha no segundo nível do menu, nível 1, quando a seleção do nível 0 era a primeira opção, ou seja, quando no nível 0 eu selecionar isso daqui, quantas opções eu vou ter no nível 2? 3, né? A opção 0, a opção 1 e a opção 2, só que o maior número vai ser 2, tá? Eu estou iniciando sempre em 0. Poderia iniciar em 1 também, não seria uma dificuldade muito maior, tá? Então aqui, opção B igual a 0, tá? Mesma coisa a gente faz aqui, né? Opção B menos, if opção B for menor que 0, opção B igual a 2, tá? Não precisaria nem ter, aqui pode usar o if, um único comando, tá? Então, aqui a navegação a gente acabou de fazer, tá? E ainda tem a questão da seleção, então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, acredito que não, vamos tentar aqui rodar e vamos ver se não vai reclamar de nada. Então, de novo, né? Nível 0 está funcionando, né? Maravilha, selecionei. Passei para o nível 1. Opa, não funcionou aqui. Então, o que eu fiz aqui de errado? Vamos lá.
Ai, ai. Só um segundo. Deixa o professor agora se achar. Era pra gente estar navegando. Ah, sim, ó, pessoal. O professor esqueceu a pegadinha, né? Cada vez que a gente incrementa, tem que mandar atualizar, né? Senão ele não mostra mensagem nenhuma. Então, na verdade, deve estar tudo funcionando. Eu só não mandei atualizar. Vamos ver se é isso. Então, selecionei. Aí. LED azul, LED verde, e eu errei em alguma coisinha aqui que ele está se perdendo. Tá? LED verde. Então, deixa eu ver aqui. Opção B++. Ele está mostrando, mas a navegação não está legal. Opção B eu tenho case 0, case 1 e case 2. Tá? Eu sei o que houve. Eu tenho que mandar aqui. Quer dizer qual é a opção inicial para começo de história. Tá? Mandar atualizar. E aqui eu incrementei. Se a opção B for maior que 2, volta para 0. Tá. No princípio. Tá, selecionei. Eu acho que eu não alterei a mensagem, quer ver? Não, tá sim, tá certo aqui, 3 voltar. Ou eu não alterei aqui no switch case? Ah, foi aqui no switch case, ó. Aí não funciona mesmo, tem que mostrar a mensagem correta, né? Então, vamos lá. Então, de novo, nível 0 funcionando. Nível 1, agora tá, né? Olha ali, ó, LED azul, LED verde, voltar. LED azul, LED verde, voltar. Tá? Os dois sentidos de navegação funcionando. E aí, obviamente, né, pessoal, resta o caso. O que eu faço agora com cada uma dessas opções? Então, a gente vai começar a ter que dar significado. Mas aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente faria, então, os dois níveis de menu, né? Então, eu fiz a apresentação dos dois níveis, fiz a navegação nos dois níveis, falta fazer a seleção. Aqui, no caso da seleção, a gente vai reagir à opção B, né? Não mais à opção A, tá? E aí a gente vai fazer alguma coisa quando uma determinada opção for selecionada. Então, vou ter aqui, se eu selecionar a opção 0, que acho que é LED azul, a opção 1, que é LED verde, e a opção 2, que é voltar, tá? Então, aqui na 0, na 1 e na 2 eu não tenho nada ainda. Tá? Só vou dar o break aqui. A gente vai inserir esses códigos para eles na próxima aula. Mas no case 2 eu já consigo fazer, né? E o que eu vou fazer? Algo similar ao que eu tinha feito antes. Vou trocar o nível do menu, né? Só que agora eu estou no nível 1, vou passar para o nível 0, tá? E vou mandar atualizar. Então, olhem só o que eu vou fazer, bem simples. Nível igual a 0. Volto para o nível. Ou poderia decrementar simplesmente, né? E exibo o nível 0, tá? E aqui eu dou um break. Maravilha. Então, aqui, quando eu apertar o botão de seleção e estiver no segundo nível, estiver na opção voltar, eu vou voltar para o nível 0. Então, com isso, a princípio, se eu não cometi mais nenhum errinho bobinho aqui, a gente vai ter, então, a navegação nos dois níveis. Ó, LED azul, LED verde, voltar, LED azul, LED verde, voltar. Quando eu estiver no voltar e apertar, eu vou voltar para o nível anterior e vai funcionar daí o nível anterior. Estão vendo? Então, aqui, né, pessoal, eu consegui implementar um menu de dois níveis. Cara, é muito difícil vocês terem 3 níveis. Mais difícil ainda vocês terem 4 níveis, tá? Eu mostrei aqui como vocês fazerem 2. Para estender e criar um terceiro nível, um quarto nível, vocês teriam que estender esse código. Deixa eu parar aqui, fazer os comentários e passar em seguida aí para o Cláudio. O que vocês estão notando, né? Que o código vai ficando grande, né? Primeiro eu tenho um código aqui que é só para exibir o menu, tá? Perfeito? É só a exibição das opções. Depois eu tenho um outro código aqui que processa, né, os botões do menu, né? Então, de acordo com o nível. Se eu estou no nível 0 do menu, eu faço alguma coisa com o botão para cima, com o botão para baixo, com o botão selecionar. Se eu estou no nível 1 do menu, faço alguma coisa com o botão para cima, para baixo, para selecionar, dependendo daquilo também que havia sido selecionado no nível anterior. Então, depende da opção que eu tinha,
Tá? Por quê? Porque se eu tiver no nível 1, daqui a pouco eu não vou ter nível 1, por exemplo, e não vou ter mesmo, tá? Eu vou ter um segundo nível só para selecionar LED, mas para setar tempo. Para setar tempo é outro caso, mas para piscar e para ligar e desligar, eu não vou ter um segundo nível de menu. Eu simplesmente vou executar uma ação, tá? E aí a gente vai ver aqui, no processamento da seleção do nível 0, a gente vai ver o que a gente vai fazer com liga e desliga e com piscar. Basicamente, aqui com liga e desliga é bem óbvio, né? Eu vou trocar o estado do LED. Então, se o LED estava desligado, eu vou ligar. Se o LED estava ligado, eu vou desligar. E com piscar aqui, eu vou acionar a operação de uma segunda máquina de estados, que vai ser responsável por fazer os LEDs piscarem com um determinado período de tempo.